Você entra em relacionamentos diferentes, mas os problemas parecem sempre parecidos. Você se cobra o tempo inteiro, faz cada vez mais e mais coisas e mesmo assim ainda se sente insuficiente. Ou ainda pior, você adia, evita, procrastina e depois se culpa por não ter conseguido fazer. E o mais estranho é que tudo isso parece uma escolha. Parece que você está fazendo isso e decidindo agir assim sempre. Mas e se eu te dissesse que muitas dessas reações começaram muito antes de você perceber? Até mesmo antes de você ter uma capacidade cognitiva de compreender o que estava acontecendo. Hoje eu vou te mostrar por que você acha que está no controle, mas continua preso aos mesmos padrões. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre ansiedade, comportamento e desenvolvimento pessoal, já se inscreve aqui porque toda semana tem vídeo novo. Muitas pessoas chegam à vida adulta acreditando que precisam se esforçar mais, ter mais disciplina, parar de pensar tanto, mas o problema muitas vezes não está aí no querer fazer ou numa força de vontade. Porque você pode estar tentando resolver um comportamento sem entender o que está dirigindo aquele comportamento. Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. E o problema que você tem não começou hoje. Começou muito provavelmente lá na tua infância, na tua adolescência, né? Só que não quando você nasceu. Porque ninguém nasce acreditando que não é suficiente, ou que precisa agradar todo mundo para deixar de ser rejeitado, ou que não pode errar em nenhum momento, né? Essas ideias são ideias aprendidas e muitas vezes vêm ou da família, ou da escola, ou em amizades ali, né, do teu bairro que você tinha. Experiências marcantes, não necessariamente traumas, tá? Qualquer tipo de experiência que tenha algum impacto em você. Mas tudo ali muito ligado ao ambiente em que você viveu. E aí você pode perguntar, né? Mas por que sempre é na infância? Sempre tem a origem na infância, a infância a criação de tudo. Mas é porque, primeiro, que lá é que são formadas as nossas primeiras experiências, né? É que a gente vive, na verdade, as nossas primeiras experiências. Segundo, é que as crianças não têm a mesma capacidade de interpretação que a gente tem. Então, eles têm a tendência de entender o mundo através do que vivem. Algumas outras coisas que você precisa entender é que o nosso cérebro, ele busca por padrões, né? E aprende por repetição. Então, se uma coisa é muito vivenciada ali, ele acaba buscando, às vezes, padrões em coisas que nem tem padrão, ou até mesmo se repete mesmo, a mesma coisa se repete. Ali ele vai aprendendo por conta daquela repetição que aconteceu. Então, se na vivência de uma criança um pai sempre critica, ela vai entender que ela não é suficiente, né? Ou que ela não é amada, né? Ninguém ama ela e ela já vai levar isso pro geral. Não é só meus pais que não me amam. Ninguém me ama, eu não sou amada. Ou se errar gera punição, ela entende que não posso errar. É importante que a gente entenda que nem sempre é o que aconteceu, tá? Muitas vezes é o significado que aquela criança construiu ali. Nem sempre vai ser trauma, nem sempre vai ser uma catástrofe. Às vezes é a forma que aquela criança olha. Então, duas crianças que viveram a mesma coisa, né, tiveram basicamente a mesma vivência ali, podem ter interpretações completamente diferentes sobre uma mesma situação. E a partir daquilo ter comportamentos também na vida adulta totalmente diferentes. Bom, uma coisa que é muito importante que você entenda, porque isso é o principal para você começar a mudar, né? É entender o padrão que acontece. Basicamente, você tem uma crença, né? Que daquela crença vão vir muitos pensamentos. Dos pensamentos vai gerar certas emoções, que a partir das emoções você vai ter certos comportamentos. Nem sempre é esse padrãozinho, tá? Muitas vezes vai mudar ali, mas basicamente é para nível de entendimento, é o que acontece. Então vamos pensar aqui no exemplo onde a pessoa tem uma crença de insuficiente. Ela acha que não é suficiente. Ela pode ter um pensamento básico de não sou bom o suficiente, ou pode ter também pensamento de sou preguiçosa, não consigo, eu não vou dar conta de fazer isso. O pensamento vem diversos pensamentos, geralmente, né? Isso tudo, pensar sobre isso, vai causar com certeza uma ansiedade, né? Às vezes uma tristeza também. E a partir daquilo, a pessoa evita fazer aquilo ali.
ou até mesmo ela pode fazer muito mais. O comportamento vai depender. O comportamento é a forma que ela tenta lidar com aquela crença, né? Então, quando as pessoas começam a enxergar esses padrões, elas ficam frustradas, ficam ansiosas e começam a se culpar. Eu tenho um guia que é para ansiedade, né? Para você sair dessa ansiedade. Ele vai te guiando passo a passo no que você deve fazer. Você tem que prestar atenção e ir fazendo aos poucos. E clica aqui no link da descrição que você vai achar ele. A gente já entendeu como que funciona o padrão ali das crenças, né? E uma coisa muito importante que você precisa entender é que as crenças precisam se confirmar. Elas sempre querem se confirmar. E o cérebro, ele gosta de uma coerência, né? Ele procura provas daquilo que ele já acredita. Então, vamos aqui no exemplo, né? Alguém tem a ideia de que é insuficiente. E aí, essa pessoa faz tudo, né? Ela faz demais o tempo todo. Ela tenta compensar o tempo todo, né? Vamos dizer que essa crença está generalizada ali para tudo na vida dela. Então, ela tenta dar conta de ser mãe, ser esposa, ser uma ótima funcionária e muito assim. Ela quer ser ótima em tudo. Ela tenta controlar tudo o tempo todo, né? Essa pessoa geralmente é uma pessoa que tem uma ansiedade generalizada. Aquilo vai aumentando ao ponto de se tornar até mesmo uma doença para ela, né? Aí, depois de ela passar um bom tempo, né, uns bons anos fazendo isso, né, ou meses, vai vir uma exaustão, vai vir o cansaço extremo, né? E em algum momento ela vai ter que parar, seja por uma doença física, né, ou mesmo por um cansaço em que ela não entende, ou até mesmo pelo próprio transtorno, né? Vamos dizer que ela ali, a ansiedade fique muito apavorante e trave ela. E aí vai se confirmar a crença, porque ela vai falar, ó, tô vendo? Eu não consegui dar conta, né? Eu deveria ter conseguido dar conta de coisas básicas que as pessoas dão conta geralmente. Eu sou insuficiente. Então, seja num dia em que ela não fez, ou em algum momento maior em que ela não tem conseguido fazer, ela vai se sentir insuficiente. E aí, vamos colocar em um outro exemplo. O mesmo exemplo de uma pessoa que se sente insuficiente, né? E aí ele evita. Essa pessoa tem uma outra forma de lidar. Ao invés dela fazer muito para tentar hipercompensar, ela evita, ela procrastina, ela nem tenta. Ela já desiste antes ali de começar. E aí ela não cresce, né? E aí, da mesma forma, ela vai entender. Tá vendo? Eu sempre soube que eu sou insuficiente. Então, duas estratégias completamente diferentes e chegam à mesma conclusão, porque vem da mesma crença. Basicamente, a crença tenta se confirmar. Então, às vezes, a pessoa acha que está agindo muito diferente da mãe dela, porque a mãe dela agia de tal forma e ela faz totalmente o contrário, mas as duas estão agindo pela mesma crença, ou uma crença muito parecida. Mas o comum, geralmente, para essas coisas assim, é que as pessoas não ficam só em um extremo, elas podem oscilar entre uma e outra. Então, ou às vezes ela hipercompensa, às vezes ela evita, né? Dependendo ali do contexto, geralmente a gente faz sempre as duas coisas, mas sempre se sentindo da mesma forma. Eu trouxe algumas perguntas aqui para você perceber, né? Identificar como que isso pode aparecer na sua vida. Então, se pergunte aí algumas questões de que o que eu tento provar o tempo todo, que tipo de comportamento eu sempre tô tendo e por quê, né? Eu me sinto como ao fazer aquilo ali. Eu faço porque eu gosto ou tenho uma emoção negativa por trás, né? O que mais eu tenho medo? O que mais me assusta? Que tipo de crítica eu faço pra mim com frequência? E a última pergunta eu quero que você me diga aqui nos comentários, que é: qual história sobre mim eu continuo tentando confirmar? Porque a tua crença pode estar no lado oposto disso, né? Se você tenta parecer o tempo todo muito suficiente, mais do que suficiente, pode ter uma crença de insuficiência, né? Tem diversas outras aí. Então, se você vê um extremo, você está querendo alcançar muito alguma coisa, talvez signifique que você acredite que é muito uma outra coisa, que é muito o oposto daquilo ali, né? É muito importante que você entenda. Eu fiz um vídeo só pra isso, porque é uma das coisas mais importantes. Acho que tudo é importante, vai fazendo sentido porque vai se encaixando. Mas tem um motivo pelo qual as pessoas entendem às vezes e não conseguem sair, né? Então, se você ficou até o final do vídeo, eu tenho um outro vídeo que vai te ajudar a sair disso de fato, a começar a fazer alguma coisa. Eu vou soltar esse outro vídeo depois desse daqui, porque é quase uma continuação, né? Então, se não tiver ainda, provavelmente na semana que vem
vai ter. E aí eu só peço que você curte, compartilhe para ajudar o canal, para que eu consiga fazer esses vídeos toda semana, para que me motive também a continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui, né? É isso. Talvez você não esteja repetindo um comportamento. Talvez você esteja repetindo uma conclusão sobre quem você acredita ser. E é aí que tá o problema. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.